Hoje eu quero contar um testemunho que eu vivi no ano de 2017. Sim, o ano era 2017 e eu vi o espírito da morte entrar dentro do hospital, mas ele tinha uma missão. E essa missão eu vou falar para vocês agora. Nesse ano, o meu avô estava passando por uma enfermidade. Não foi esse momento que ele veio falecer, ele faleceu alguns meses depois. E alguns de nós ficavam com ele no hospital durante a noite, até durante o dia, quem podia, porque ele tinha que ter alguns cuidados, né? Tinha que tomar alguns remédios e todo aquele contexto, né, que quem já ficou de acompanhante sabe. E nós não poderíamos dormir aquele tempo todo. E quem já ficou em hospital acompanhando alguém sabe que o hospital já é um clima por si só pesado, né? Mas a gente não tem muito conforto quem está acompanhando, né? O conforto é para quem é o paciente. Nós ficamos ali numa poltrona quando tem poltrona e, né, enfim, para ter o cuidado. Essa noite, né, era uma madrugada, eu não sei exatamente que horas que eram, talvez fosse 2, 3 horas da manhã. E quando dava para dar uma cochilada, eu dava aquela dormida sentado mesmo. E eu lembro direitinho que nessa noite, né, eu dei aquela cochilada assim de um tempo ali e eu me acordei com aquela presença estranha. Eu já falei para vocês no vídeo anterior que eu tenho muita sensibilidade ao mundo espiritual. E eu me acordei com aquele sentimento esquisito, sabe, aquela presença. Falei, cara, o que está acontecendo? E quando eu abri os olhos, a poltrona ficava de frente, tipo assim, a cama está nesse sentido e a poltrona do lado. E quando eu abri os olhos do outro lado da cama, o meu avô estava deitado aqui, do outro lado da cama, existia um espírito maligno, cara, assim, um negócio estranho, parecia uma fumaça preta, meio que desenho de um corpo, não sei explicar direito, sabe, uma silhueta. E na hora que eu vi aquilo, eu meio que me assustei, porque o quarto não estava extremamente escuro, né, porque fica uma luzinha acesa, tipo uma luz de emergência e tal. E eu lembro direitinho que eu tive o discernimento de que era um espírito da morte. O que ele estava fazendo? Qual era a missão dele? Ele queria levar alguma alma e provavelmente ele tinha escolhido de alguma forma levar meu avô, não sei porquê. Mas eu orei, repreendi em nome de Cristo Jesus, não aceitei, falei não, em nome de Cristo eu repreendo esse espírito imundo, ele não pode ficar aqui, não vai ficar aqui. E nisso ele saiu da cama e foi lá para outro canto onde tinha outra cama, com outra pessoa. Ok, né? Eu agradeci ao Senhor. De manhã cedo, por volta das 6 horas da manhã, um pouquinho antes, aquela pessoa que estava lá veio a óbito, acabou falecendo. Aí muitos podem perguntar, Guilherme, por que você não foi lá orar? Primeiro ponto, eu não recebi ordem de orar por ninguém. Segundo ponto, sem autorização, como é que eu vou chegar e vou orar por alguém? Terceiro ponto, Deus não falou para mim. Quarto ponto, eu não sei nem qual era a religião daquela pessoa. Ela podia ser uma religião que não acreditasse em Cristo, nada contra. Estou dizendo que podia não aceitar, podia não querer, isso era de madrugada, a pessoa dormindo, como é que eu vou? Então tem todo um contexto. E outra questão, que pode ser que essa pessoa nem tenha sido recolhida por conta daquele espírito, pode ser apenas uma coincidência, de repente ele foi para lá e ok. Então não quer dizer que realmente tenha sido por conta desse espírito, entende? Mas esse testemunho é para você entender que existe um mundo espiritual, existe um mundo invisível. E Efésios fala que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os poderes, né, contra as autoridades espirituais do mundo das trevas. É isso que nós temos que entender, que existe um mundo espiritual, e essa experiência também é uma das que ficou marcadas para mim. Depois disso, meu avô se batizou, aceitou a Cristo, e quando ele foi recolhido pelo Senhor, ele foi recolhido salvo para a honra e glória do nome dele. Então é isso, pessoal. Quem gostou, deixa um comentário se já viram isso, já passaram por isso. Não esqueça de deixar um like e te inscrever. Segue aí que vai ter muitos outros relatos do que eu já passei na minha vida cristã. Deus abençoe.